Fala, galera! Estamos aqui hoje no nosso quarto episódio e eu trouxe um amigão aqui, cara, para falar um pouco sobre treinamento nos esportes aquáticos. O nome dele é Renan Rossin. Fala, galera! Beleza? Vamos nessa! Estamos aqui, nada mais, nada menos, com o Renan Rossin. Pega o currículo desse nosso amigo. Preparador físico do Centro de Referência e Ciência do Esporte e da equipe de polo aquático do SESI São Paulo. Preparador físico da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Master Trainee da Kaiser Internacional. Tive o prazer de ser treinado e de ter feito a certificação com o Renan. Foi lá que nós nos conhecemos pessoalmente. Formação da Exos, fase 1, fase 2. A Exos é considerada a melhor filosofia de treinamento esportivo do planeta. FMS nível 1 e o 3D Maps. Ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação. Renan, obrigado por estar aqui, obrigado por estar batendo um papo com a gente. Cara, um prazer estar aqui com você, cara. Legal, Vitão. Um prazer é meu poder estar aqui com você, grande amigo aí, desde nosso encontro pessoal aí que você comentou no curso da Kaiser. Aí a gente estreitou bastante relação aí em rede social, temos amigos em comuns e é um prazer poder estar aqui conversando com você, batendo esse papo, trocando experiência, contar um pouco da minha história, contar um pouco do que eu vivo hoje, compartilhar um pouco da minha experiência, poder ajudar aí treinadores, atletas a entender como é que funciona aí a preparação física, o treinamento funcional, falar um pouco de como eu trabalho isso, como eu desenvolvo esse trabalho com atletas e treinadores. Então, é muito bom poder estar aqui, usar dessa ferramenta, desse canal, para compartilhar conhecimento e estreitar a relação aí entre treinadores e todos os profissionais da área do movimento, do treinamento desportivo. Vamos nessa. Show de bola. Renan, quero começar, cara, falando um pouquinho, cara, sobre a sua vida de atleta. Então, você foi atleta da Seleção Brasileira aí, até meados de 2006, 2007, 10, acho que chegou até 10, né? Pouco chegou mais. Até 10. Cara, fala um pouquinho da sua vida de atleta, cara. Bom, melhores resultados foi nessa fase aí pré-pan-americano de 2007, onde obtive resultados expressivos aí como vice-campeonato brasileiro absoluto de natação, e também no currículo aí diversos títulos nacionais, paulista de categoria e da categoria sênior também, categoria adulto. Tudo começou em Piracicaba, no Clube de Campo de Piracicaba, com as minhas primeiras braçadas, primeiras medalhas. Depois, com 15 anos, eu mudei para São Paulo. Fiquei 2 anos no projeto do Vasco da Gama, aquele projeto para a Olimpíada de Sydney de 2000. Então, com 15, 16 anos, vim para São Paulo, já saí de casa, da saia da mãe, para almejar e crescer dentro do esporte, da natação. Depois de São Paulo, eu fui para Ribeirão Preto, onde, pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAEP, eu, como atleta da equipe da UNAEP, que foi uma equipe que é uma equipe forte, na época a gente conseguiu ser a 5ª melhor do país, na época do nosso projeto ali que eu estive junto, e como atleta da equipe eu também tinha a bolsa de estudo, onde eu estudei educação física, fiz a minha pós-graduação em treinamento desportivo, isso ainda como atleta. E logo que eu me formei, eu comecei já a trabalhar um pouco com a preparação física dos atletas da equipe de natação. Isso foi que então, ano, pude Renan? usar... Como é que é? Foi que ano? Eu entrei em Ribeirão, eu fui para Ribeirão em 2002, entrei na faculdade em 2003. Nesses 4 anos de faculdade, eu fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ficar 1 ano fazendo college lá no Arkansas,
como atleta, fiz um ano do business, o college lá, a faculdade de lá, vivi a temporada americana, foi uma experiência como atleta sensacional também, me ajudou muito com a língua, com o inglês. Já comecei a estudar livros de preparação física desde essa época. Voltei, me formei, estudei, me aprofundei mais aí com a pós-graduação. Como você falou aí no currículo, tive a oportunidade de fazer grandes cursos. Calma aí, ó. Antes da gente chegar na parte profissional, vamos voltar um pouquinho na vida de atleta. Tá? Sim. Pô, cara, você teve essa experiência aí, 2006, certo? 2006 nos Estados Unidos, como atleta. Isso, como atleta. 2006. Legal. Cara, hoje é muito comum essa transição, né? Do atleta ir para lá, fazer camp e tal, tudo mais. E hoje também, se a gente comparar hoje 2021, 2016, hoje, com certeza toda a infraestrutura, ela se modificou ao longo do tempo. Você tem a vivência, né? Lá de 2006 e agora a vivência 2020, 2021 que você viveu. Olhando lá para 2016, tá? Lá para 2016. 2006. 2006. O que você viu, o que você enxergou de diferente daquela época entre treinar no Brasil, treinar nos Estados Unidos? Naquela época. Estados Unidos tudo chega primeiro lá, né? Então, a cultura esportiva dos Estados Unidos, eu acho que é o grande diferencial do Brasil, né? Isso, desde a época que eu fui, essa estrutura de estar alinhado, desde o high school, desde o colegial, você ter times, ligas do colégio, ligas universitárias, onde incentiva o esporte, onde você é pontuado não só por ser atleta, mas por ser um atleta e um bom estudante, um bom aluno. Lá eles têm, e eu tenho esse título também, na época que eu estive lá, um título que eles chamam de All-American, que é quando você é campeão da sua liga ou da região ou da conferência que você atua ou compete, e ao mesmo tempo você está com uma média que lá eles chamam de GPA, né, que é o 5, acima de 4, não lembro se era 4 ou 4,5, ou seja, vamos dizer que a nossa nota hoje nos colégios e faculdades é 0 a 10, né? Você está entre 8 e 10. Se você é campeão da liga, você tem uma média acima de 8 e 10, você ganha um título dentro da liga americana, você é chamado de All-American, né? Então, acho que você ter uma estrutura tanto acadêmica quanto esportiva, isso eleva muito a cultura do país, né? Forma muitos atletas, não só atletas fisicamente bons, mas atletas inteligentes, que têm a disciplina. A gente sabe o quanto que é importante também a parte cognitiva, a parte mental e emocional do atleta, para o atleta ter alto rendimento, né? Então, isso acho que é o grande diferencial dos Estados Unidos. Na época, o que me fez mudar para lá, na verdade, não foi nem tanto a querer evoluir como atleta, mas sim ter essa experiência como atleta numa universidade americana, poder vivenciar tudo isso, né? Até os treinos não era um grande diferencial na época lá nos Estados Unidos, na época que eu fui atleta. Eu queria chegar. E a pergunta já é isso. Vai lá. Pelo menos na época que eu fui atleta, o que eu tinha no Brasil, eu também tive lá, né? Claro, uma estrutura melhor, né? Estrutura de faculdade, de academia, mas ainda uma cultura. Também eu fui numa universidade que não era de primeira divisão, era uma universidade de segunda divisão, né? As de primeira divisão, elas têm mais incentivo ainda para o esporte,
então elas demandam de mais tecnologia. Isso eu tive a oportunidade de acompanhar em 2010, quando eu fui não como atleta, mas como estagiário, como preparador físico. Eu fiquei por 3 meses acompanhando o César Cielo em Albany, na Universidade de Albany. Lá, sim, eu pude viver um pouco mais... Mas aí já como profissional da área, ou como atleta ainda? Como profissional da área. Legal, vamos chegar lá. Calma aí. Isso. Vamos lá. Eu só fiz essa ponte aí da sua pergunta que você fez em relação a diferenciais aí dentro do treinamento em si. Legal. Né? Eu só fiz essa ponte. Não, tranquilo. Você acha que essa experiência que você teve como atleta e ter vivenciado toda essa questão de atleta, estudante, acadêmico, influenciou a forma como você encarou a sua profissão depois? Você acha que houve uma interferência? Ou você antes já tinha um pouco disso? Qual foi o impacto nessa transição de carreira, nessa experiência que você teve lá nos Estados Unidos? Na verdade, eu desde quando atleta, eu tinha vontade de fazer educação física, eu tinha vontade de trabalhar com esporte, né? Desde de mais novo aí, um grande incentivo dos meus pais também. Meu pai também tem educação física, depois foi mais para a área de empresarial, mas eu sempre fui muito apoiador do esporte, então eu tinha essa vontade de fazer educação física. Na época, como atleta, eu fui mais para viver a experiência de atleta mesmo, né? Mas já, claro, pensando que futuramente gostaria de trabalhar com isso, né? Mas a base que eu tive lá, da experiência de viver uma cultura americana, de poder aprender o inglês, poder estudar inglês, poder acompanhar, ler livros, né, em inglês, né? Eu comecei a estudar Michael Boyle antes de ter a tradução para o português. Então, se eu não tivesse vivido essa experiência lá, eu não conseguiria pegar o livro do Boyle em inglês. Cadê ele? Depois eu acho aqui. Mas o Move tá ali que eu tô vendo. Tá. Cadê ele? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Legal. Ó. Eu peguei esse livro, não tinha tradução. Hoje tem essa tradução aqui, é a segunda divisão, né? É a edição do livro do Boyle, Avanços no Treinamento Funcional, né? Então, se eu não tivesse tido essa experiência de ter aprendido inglês lá, não me despertaria tanto essa expertise de poder estudar, de poder fazer cursos em inglês, poder participar de seminários e summits e assistir palestras em inglês, né? Então, isso me ajudou bastante por esse lado empreendedor, esse lado, né, mental, emocional, me ajudou muito aí ao longo, futuramente na minha carreira de preparador físico, poder, com essa experiência que eu tive, poder trabalhar com o que eu trabalho hoje. Legal. Aí, em 2010, você voltou para lá para fazer estágio, agora profissionalmente falando, né? E aí, cara, quando a gente está no mundo, né? Tipo, eu competi também karatê. Uma coisa é você estar nas águas, estar na piscina, como era o seu caso. No meu caso, era a questão de estar no tatame. Uma coisa é você estar ali como atleta. A sua visão, o seu olhar, a sua atenção, ela vai para um determinado ponto. Quando a gente agora está do lado de fora da borda, né? Quando a gente está na borda da piscina, ou a gente está de fora do tatame, a nossa visão, nosso foco acaba sendo para outros pontos. E aí, em 2010, você volta para ter essa experiência de novo nos Estados Unidos. E aí foi quando você comentou que você passou um tempo lá com o Cielo também. Como que já foi essa experiência, já com uma visão diferente, né, com um olhar diferente daquele mundo que é o mundo esportivo lá nos Estados Unidos? Boa. Cara, logo que eu voltei dos Estados Unidos, dessa experiência em 2016, eu ainda não tinha formado a educação física, eu tranquei nesse ano, que eu fui para lá. E aí eu voltei, formei, comecei a trabalhar com preparação física da própria
equipe da UNAEP, com alguns atletas, comecei a entrar um pouco no mundo de academia, de personal também, tive a oportunidade de vivenciar isso também, trabalhar com o público comum e não só com atletas também. E aí, pela minha proximidade, como colega, como amigo, quase conterrâneo do Cielo, né? Ele é de Santa Bárbara do Oeste, eu sou de Piracicaba, são cidades vizinhas, a gente teve o mesmo treinador na infância, ele chegou a treinar em Piracicaba também, na época que eu saí, então a gente tem uma amizade, tem até hoje uma amizade, e eu recebi esse convite, fui atrás, conversar com ele, que queria passar um tempo com ele em Albany, e ele me abriu essa porta, me deu essa oportunidade de simplesmente viajar com ele, morar com ele, e outros atletas também, e vivenciar uma rotina de treino de atleta campeão olímpico. Na época, foi 2010, ele tinha acabado de ser campeão olímpico, acabaram de bater o recorde mundial, que dura até hoje, que é o 29,1. Tinha sido campeão mundial em Roma em 2019, então eu vivi o auge dele, essa época de melhor performance dele, antes da lesão, de ele ter ficado um tempo parado, né? Então eu pude vivenciar dia a dia, dormir, acordar às 5 horas da manhã para fazer o primeiro período, voltar, tomar café, vivenciar a rotina de um atleta campeão olímpico, né? Isso foi uma experiência incrível. Eu tenho um relatório que eu guardo aqui no meu computador, já salvei na nuvem, tenho um pendrive para não perder esse relatório, que eu filmava e anotava todos os treinos durante 3 meses. Eu tenho isso. Então, isso me deu uma base, né? Além de toda a minha experiência como atleta, ter formado em educação física, eu tinha acabado de terminar o meu treinamento, a minha pós-graduação em treinamento desportivo. Então, eu peguei todo esse conteúdo teórico, toda a minha experiência de atleta, suguei por 3 meses essa vivência nos Estados Unidos, na Universidade de Albany, com o Brett Hawke, que hoje até estava treinando o Bruno Fratos, treinou já vários atletas olímpicos aí também, campeões olímpicos, vivenciar o dia a dia, né? Academia. Antes de viajar, eu tinha feito já o curso de kettlebell e de avaliações do movimento com o Arte da Força, com o Thiago Passos, com o Silas. Tinha feito o curso do LPO com o Coutinho, com o Dimas. Então, eu já estava começando a entrar nessa área, isso, cara, em 2008, 2009, já sugando sobre o que hoje a gente tem o FMS, tem, né, várias modalidades de kettlebell. Enfim, eu em 2008 eu já estava estudando isso, já estava começando a aplicar isso comigo e com meus atletas, entendeu? Aí tive essa experiência lá nos Estados Unidos, onde eles trabalhavam bastante disso, principalmente levantamento olímpico, de cara, estudar, vivenciar. E a hora que eu voltei disso, eu peguei tudo isso e comecei a aplicar com atleta, da natação, com personal. Depois da natação, eu migrei para o polo, comecei a me aprofundar mais, fazer esses cursos, entrei em parceria com a Kaiser. E aí acho que tem toda uma influência aí, né, depois da sua formação, porque você vem com 2011 Kaiser, depois 13 já ingressa na Exos, e aí depois fase 1, 17 Exos, fase 2. Então, acho que toda essa vivência que você teve nos Estados Unidos já influenciou totalmente a linha, né, de estudos que você adotou pós-experiências como essa, né? Acho que fica muito bem nítido, assim, muito bem claro, né? Sem dúvida, cara. E agora, parando para pensar no bate-papo, né, o que hoje a gente vê, que você comentou, Exos, Michael Boyle, Kaiser, são ferramentas, são metodologias que hoje está espalhada aí no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Hoje, todo mundo busca isso, né? A gente está em 2021. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso há quase 10 anos atrás, né? E estudar isso e poder aplicar isso com atleta de alto rendimento, né? Eu tive capital humano, eu pude aplicar com toda essa minha expertise de treinador, de ex-atleta,
poder ter vivenciado isso, de poder sugar da fonte, que hoje a gente, como você falou, a Exos hoje é considerada uma, se não é a melhor, uma das melhores filosofias, mentorias aí no mundo todo, né? Hoje está no Brasil muito forte. A gente tem hoje também o CFSC do Michael Boyle, tem o IHP do Santana, que também são excelentes aí. Mas, cara, parando para pensar, eu pude vivenciar isso logo no começo. Eu fui a primeira turma do Exos em 2013, né, nessa parceria com a Kaiser. Então, poder usar isso e aplicar com atletas me ajudou muito nessa carreira, né? De poder hoje conquistar os resultados que eu conquistei dentro do polo aquático, dentro da natação, com atletas, né? Como treinador, ter no currículo uma medalha de Pan-Americano, ter no currículo participaram da campanha do bicampeonato mundial da Etienne Medeiros nos 50 Costa, poder ter atletas, trabalhar até hoje com atletas de seleção brasileira, poder aplicar isso com atleta amador também. Hoje eu tenho atletas personais que eu consigo aplicar isso de uma forma também mais individualizada, mais voltada aí para uma performance funcional e não só performance atlética. Cara, e é muito bom poder compartilhar tudo isso, poder ter tido essa experiência e poder ter capital humano para poder aplicar isso e melhorar e evoluir. Eu acho que o principal é isso, né? Quando a gente tem anos de experiência, né? Eu acho que isso faz com que a gente amadureça muito dentro da profissão, dentro da carreira de treinador, né? Não só o aspecto técnico, o aspecto de conhecimento, que engloba tudo isso que a gente falou, de mentorias, de cursos, mas também a expertise de lidar com pessoas, de lidar com atletas, de lidar com instituição, de lidar com time, de lidar com arbitragem, com tudo que demanda do esporte, de lidar com uma comissão técnica, com um técnico, com um trabalho multidisciplinar, né? Então, eu vivencio isso no meu dia a dia há mais de 10 anos, cara. Então, isso traz uma experiência, uma expertise que ajuda a gente a tomar melhores decisões, a poder também compartilhar isso dessa forma que a gente está tendo aqui, né? Com podcast, com cursos online, com aulas. Então, essa vivência, poder compartilhar isso, cara, me deixa muito feliz de ser treinador, de ter escolhido essa área da educação física, poder ter sucesso com isso, ter uma vida feliz, onde eu consigo trabalhar tudo que eu posso e ter tudo que eu tenho. Cara, falando um pouquinho ainda sobre carreira, cara, e aí, em 2018, você recebe o convite para ser preparador físico da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Cara, como foi para você? Primeira questão, o convite, né? Receber o convite de chegar acho que quando a gente pensa na carreira esportiva, chegar numa seleção nacional é o ápice, né, da cadeia ali, em termos de atuação. E outro ponto importante também, cara, substituir o Williams Morales. Cara, que para mim, eu tive a oportunidade de estar com ele, um ano com ele, inclusive no SESI. Tive esse prazer, essa honra. Em breve ele estará aqui no H9 Podcast também. E acho que ele deve gravar semana que vem já. Logo mais tá aí. Legal. E, cara, como é que foi o convite de seleção brasileira e a responsa de substituir o Williams, cara, que cara, é referência mundial, né? Fala um pouquinho para nós aí sobre essa questão da seleção brasileira, cara. Sem dúvida. Cara, eu acho legal a minha história, assim, como essa transição de atleta para treinador, né? Eu, como atleta, como você comentou, a gente tem um sonho de representar a seleção brasileira. E eu desde atleta, tinha esse sonho de não só representar a seleção, mas viajar, poder representar a seleção em um campeonato internacional. Poder
conhecer o mundo sendo atleta da seleção brasileira, participando da seleção brasileira. Como atleta, eu bati na trave. Eu consegui o índice para o Mundial de Indianápolis, isso em 2005 ou 2006, porque com natação você tem que chegar num tempo, num índice, né? E só viaja a seleção que se você atingir esse índice. Eu atingi o índice, só que você precisa ter, são só 2 por prova dentro desse índice. Então, eu atingi o índice, só que eu fui o terceiro, o Thiago Pereira e o Fernando Rodrigues, se eu não me engano, ele conquistou o índice um pouco melhor que eu, e, cara, por poucos centésimos, agora não vou lembrar quanto, acho que de meio segundo, por poucos centésimos, eu não fui nessa viagem, nesse Mundial como atleta, porque eu era o terceiro. Só que, coisa de atleta, não fiquei frustrado por isso, continuei lutando, mas como atleta eu não consegui isso, porque logo depois eu já comecei a transicionar para a carreira de treinador, mas como treinador eu consegui isso com a seleção de polo aquático. Então, essa transição dessa carreira de não ter conseguido vivenciar um sonho como atleta, mas depois eu consegui vivenciar isso como treinador, foi muito gratificante para mim, foi um objetivo atingido daquele sonho de criança como atleta, que eu não consegui como atleta, mas consegui como ser humano, como treinador, atingir esse objetivo, né? Então, isso foi muito bom. A minha trajetória na seleção foi, após o ciclo olímpico de 2016, onde o preparador físico era o Williams, ele teve convite, ele seguiu aí, teve convite com o próprio Rudy, que era o treinador do Brasil, acompanhar ele numa trajetória aí na Europa. Então, ele deixou de ser preparador físico da seleção brasileira e começou a atuar em clubes europeus, junto com o Rudit. E nessa transição, não só do William, mas de toda a comissão técnica da seleção, entrou o André Avalone, que é treinador do SESI também, era na época, e eu, dentro da comissão, também assumi essa comissão técnica como preparador físico da seleção nessa campanha de Tóquio 2020. Então, em 2017 ainda eles estavam em transição, em 2018 para uma campanha para o Sul-Americano, aí a partir de 2018 nesse Sul-Americano eu assumi a preparação física e comecei a trabalhar com a preparação física da equipe principal adulta de polo aquático. Nessa campanha de 2018, em 2019 a gente teve a Copa UANA, que é como se fosse uma Copa América, como se fosse, não é os Jogos Pan-Americanos, mas é um campeonato que engloba o continente americano. Então, é uma Copa América, chamada de Copa UANA, onde eu participei presencialmente aí durante 3 meses. A gente fez a preparação aí para esse campeonato, e esse campeonato foi um campeonato que levou muito aí o polo aquático brasileiro. A gente conseguiu o título da Copa UANA, a gente ganhou dos Estados Unidos, e a gente conseguiu a vaga para o Mundial e para o Pan-Americano com a conquista dessa Copa UANA. Então, desde 2018, 2019, o primeiro semestre de 2019, eu tive a oportunidade de estar junto à seleção, vivenciar todo um ciclo de 6, a gente viajou por 2 meses, um ciclo na Europa, onde a gente ficou 7 semanas, 4 semanas nos Estados Unidos, 3 semanas na China, antes de viajar para o Mundial. Aí a gente viajou o Mundial na Coreia do Sul, em Jeonju, e depois mais 2 semanas treinando em Lima, onde a gente foi para o Pan-Americano de Lima, para disputar aí a vaga olímpica, que precisava ganhar o Pan-Americano. A gente
perdeu a semifinal, teve um escorregão na semifinal do Pan-Americano, não pôde disputar a final com os Estados Unidos para disputar a vaga, mas a gente ganhou a disputa do bronze com a Argentina. Então, eu pude vivenciar... A seleção brasileira, campeão ANA e bronze em Lima. Isso, campeão da Copa ANA e depois o bronze em Lima. Eu fiquei aí praticamente um ano, quase um ano, 6 meses nessa campanha do bronze. Então, com treinamento em São Paulo, com treinamento no exterior, então eu pude vivenciar, além do SESI, que tinha o paralelo, também vivenciar essa campanha dentro da comissão técnica do polo aquático principal, né? Então, foi... Daí, só para complementar essa fase de seleção brasileira, a gente teve esse bronze no Pan-Americano, e a gente tinha a chance ainda de classificar para o Pan-Americano, para a Olimpíada, como pré-olímpico. Então, aí veio essa fase de pandemia, onde até a gente chegou a viajar para jogar o pré-olímpico, ficou uma semana na Espanha, que ia viajar na semana seguinte para o pré-olímpico, aí veio a pandemia no meio, a gente teve que voltar às pressas e esperar aí depois de 7, 8 meses a voltar a poder treinar para essa campanha do pré-olímpico, onde a gente foi no começo de 2021 brigar pela vaga aí no pré-olímpico, mas infelizmente a gente não conseguiu. O polo aquático ainda, comparado com o polo aquático europeu, o polo aquático brasileiro, a gente precisa trabalhar muito ainda, então a gente estava disputando europeu, né? vaga. Muito forte, cara. Montenegro ali disputando vaga, sério, meu, foi pesado. Foi pesado. Sim. Os caras são... Eu tive a oportunidade de ficar um mês na Hungria lá, e a gente assistiu, né, um torneio lá, cara. Sérvia, Montenegro, Croácia, Hungria. Isso é louco. Grécia. Meu, eu fui em 2016. Um pouco antes do Rio de Janeiro. Meu, você é louco, outro nível, assim, de outro esporte, parece que é outro esporte. Sim, impressionante. Exatamente. Então, para a gente finalizar a nossa primeira parte, olha os ensinamentos aqui que o nosso amigo Renan trouxe para nós. Primeiro ponto importante, cara, o ambiente que você está. Então, o ambiente que ele viveu como atleta nos Estados Unidos trouxe para ele como referência o caminho que ele poderia traçar para ter uma vida profissional diferenciada, para trazer uma vivência, uma visão diferenciada de todo o processo de treinamento, e aí depois, com todos aqueles laços de amizade, e aí entra a importância do network, todos esses laços de amizade, ele teve a oportunidade de voltar para lá novamente e vivenciar tudo aquilo de uma forma diferente, com uma visão já de treinador, com uma visão tradicional, uma visão profissional. Então, ambiente, um fator importante, e nós temos aí também um network como um fator importante e para a gente poder traçar o caminho que você quer traçar. Outro ensinamento importante que o Renan trouxe para nós aqui, gente, a questão da persistência. Às vezes, não deu certo naquele momento no momento que você está tentando. Ele tentou na vida de atleta ali, seleção brasileira e tudo mais. Não conseguiu. Foi lá, persistiu e de uma forma diferente, numa outra posição, numa outra situação, conseguiu vestir a camiseta amarela, conseguiu representar a nossa seleção e aí sim atingindo seus objetivos. Então, não desista, cara. Não é porque não deu certo agora que nunca mais vai dar. Não. Continua trabalhando, continua em movimento, continua semeando, continua plantando, cara, que uma hora a colheita vai chegar. Já, segunda parte, agora nós vamos falar um pouquinho mais de parte técnica com Renan Rossi. Fala, galera da H9 Podcast. Agora nós vamos entrar um pouco mais profundo na parte de treinamento, meu irmão. O cara foi para os Estados Unidos como atleta, como treinador, como preparador, viveu, acordou e dormiu com atleta olímpico e treinadores olímpicos, meu irmão. Agora o cara vai falar um pouco sobre a parte técnica dessa vivência como um todo e de como a sua formação contribuiu para todo o processo de treinamento dele. Renan, fala um pouquinho para a gente, cara, como que você enxerga hoje todo esse processo de treinamento, principalmente, cara, quando você compara
lá na época, quando você era atleta, para agora, você sendo profissional da área? Como que você enxerga esse processo do treinamento esportivo como um todo? Boa. Cara, vamos comparar aí a época de atleta, eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, né? Eu ainda na época de atleta vivia um pouco aquela mentalidade, aquele paradigma do halterofilismo como preparação física, que o sujeito mais forte ou o músculo maior pode trazer melhor performance, né? Ainda a gente sugava um pouco daquilo, aquela visão um pouco mais mecanicista, aquela visão reducionista do treinamento, né? Treinamento de força tradicional, podemos dizer, sem tirar os méritos, sem colocar pós e contras, mas ainda vivia essa visão um pouco mais reducionista de pensar em grupos musculares, em melhorar a força só com máquina, com trabalho mais mecânico, né? É que se a gente parar e analisar, né, Renan? Se a gente parar e analisar a força que o esporte do bodybuilding, né? Ele adquiriu ali em meados dos anos 70, 80, veio com uma força muito grande, uma força mundial muito grande. Aquela coisa do culto ao corpo, do corpo atlético, digamos assim, né? Todo definido. E aí essa cultura do desenvolver grupos musculares ganhou uma força mundial gigantesca, né? E, de certa forma, cara, isso foi bom para nós, porque botou essa coisa da saúde do corpo, assim podemos dizer, cara, em vista, né? Todo mundo queria saber como fazer, como não fazer, então o mercado também da educação física, naquele período, deu um boom gigantesco, né? E aí não tem jeito, né, cara? Nós estamos falando de uma metodologia de 50 anos atrás que vem com uma força de 50 anos atrás. E não é simples, né, fazer a galera também ter uma visão um pouquinho mais diferente, né? E, cara, sabendo da formação que você tem, no qual a gente acaba também até bebendo da mesma fonte, cara, como que você vê essa visão mais holística do treinamento hoje, voltado para o esporte, cara? Pegando como gancho que você falou dos treinamentos de grupos musculares e tudo mais. Sim, exatamente, né? Assim, só para concluir lá, não que eu deixava de fazer, como atleta, fazer o que a gente acredita mais agora nessa visão mais holística, né? Mas ainda vinha com aquele pensamento mais reducionista. E depois dessa fase, onde eu fiz essa transição, pude sugar aí da minha experiência lá fora, ou desses cursos mais atuais, onde a era do treinamento funcional, segundo Michael Boyle, segundo Mark Vestager, esse lado mais do movimento, da calistenia, do pensar no corpo como um todo, né? Essa é essa visão holística que a gente está falando, né? De entender o corpo não só como pilhas de músculo ou de ossos, né? Mas pensar o corpo como um organismo holístico onde tudo está integrado. Eu não posso trabalhar pensando para ganhar um chute mais forte, uma puxada, uma abraçada de natação, que eu preciso trabalhar o músculo agonista no movimento só do movimento esportivo, né? Não só isso, né? Isso também engloba essa visão holística, mas não é só isso. Eu preciso entender, eu preciso trabalhar a estrutura como um todo, que o corpo trabalha de uma forma integrada, como linhas funcionais, né? Essa visão dos trilhos anatômicos. Comecei a estudar isso logo desde cedo também, pude estudar Thomas Myers, Feldenkrais, Ida Rolf, né? Pude estudar um pouco sobre tecido conjuntivo, miofáscia, né? E desde então comecei a entender mais a função da miofáscia, do tecido conjuntivo, de como trabalhar isso e que trabalhar isso vai trazer uma melhor performance dentro da área esportiva, né? Porque o corpo trabalha dessa forma, né?
Então, sugar dessa fonte desses que eu falei, desses autores que eu falei, sugar da fonte de poder ter estudado Michael Boyle, como eu comentei aí, logo em 2010, o livro dele nem era traduzido ainda, eu já pude estudar isso, entender que o treinamento não era só o ganho de força, o treinamento englobava as bases aí que veio de Gray Cook, de mobilidade e estabilidade, de construção de padrão de movimento, e isso é a base do treinamento. Depois você pensar em querer melhorar a força, querer melhorar a potência, querer melhorar a performance esportiva, né? Então, eu suguei muito dessa base. Então, é essa base que eu não tinha lá quando atleta. Apesar de trabalhar também, já ter esse começo de trabalho de mobilidade e estabilidade, do core, do treinamento do core, mas ainda sem ter essa expertise, entender conceitos e aplicabilidade de tudo isso. E isso hoje eu consigo entender, consigo aplicar com atletas e o resultado é muito melhor. Porque você vê que a melhora da performance na própria natação, os meus tempos, onde eu fui campeão nacional, campeão, vice-campeão brasileiro absoluto, né, são tempos que hoje, há 10 anos depois, já são tempos que galera júnior já está fazendo, galera juvenil já pode estar fazendo, porque o treinamento em si evoluiu, isso não só na natação, em todas as modalidades, né? Então, porque começou a ter mais essa visão holística, né? Além disso, também começou mais a entender sobre controle de carga, sobre avaliações, sobre como dosar a carga interna, a carga externa. Isso, na minha época de atleta, ainda era uma coisa mais empírica, mais o touch a touch do técnico atleta ali, né? E isso evoluiu nessa década, desde que eu deixei de ser atleta e virei treinador. Isso evoluiu muito com essa vinda desse conhecimento dos Estados Unidos para cá e ao longo do mundo, evoluiu muito dentro do treinamento e mudou essa visão que antes era mais reducionista, uma visão mais holística, mais integrada, de pensar o corpo como um todo, pensar como trabalhar e aplicar isso e ter uma melhor performance com isso, né? Top, top. Cara, você comentou, né? Pô, comecei a fazer Exo lá atrás, 2010, os caras estavam chegando aqui no Brasil, tal, e hoje é uma grande referência, a Kaiser, meu, grande referência. Cara, o que você viu? O que você viu naquela época para você tirar, para você fazer essas certificações lá ou aqui? Foi aqui que você fez, né? Mas você viu lá, para a sua atuação profissional, o que você enxergou ali de diferente? Para, cara, isso aqui é diferente do que é feito. O que você viu ali, cara? Cara, a Exos foi um divisor de água para mim, né? Então, antes de chegar na Exos, né, logo que eu voltei de Auburn, essa experiência aí com o Cielo, que a gente já comentou, eu comecei a trabalhar, eu voltei para Ribeirão Preto e comecei a trabalhar num estúdio, num CT de personal, onde esse CT foi um dos primeiros que trouxe o equipamento Kaiser no Brasil, isso em final de 2010. E o fato de ter tido esse primeiro equipamento no Brasil, um dos primeiros equipamentos no Brasil, eu pude vivenciar e comecei a praticar já com equipamentos com resistência pneumática. Para quem não sabe, resumidamente, a Kaiser hoje ela tem um diferencial, os equipamentos da Kaiser têm um diferencial de ter resistência pneumática, então você controla a carga, você adiciona ou reduz a carga de uma forma pneumática com o ar, é um pistão de ar que você coloca um pistão não, um cilindro de ar onde você coloca ou adiciona ar e um pistão que pressiona esse ar, e dessa forma você tem alguns diferenciais no treinamento, principalmente variação de carga durante o movimento
E o treinamento de potência, você consegue adicionar mais velocidade, mais potência com segurança por ter o ar em vez do ferro. Porque o que acontece com o ferro? Lembrando um pouco da física, né? Quando você tira um ferro do repouso e começa a movimentar, acelerar ele, a aplicação de força para você tirar do repouso, ela é maior. Depois, com a gravidade agindo, você não tem tanta aplicação de força. Quanto mais velocidade você adiciona, maior vai ser essa aplicação de força. Mais força você vai colocar no movimento para tirar do repouso, e depois você vai, pela própria gravidade contínua, você não vai ter tanta aplicação de força, porque a gravidade está agindo para subir e para descer. Para descer é a mesma coisa, a gravidade já está puxando esse peso, você não está fazendo tanta aplicação de força. E no final do movimento, você tem que desacelerar esse peso, né? Com o ar, isso não acontece. Então, isso proporciona trabalhar com velocidade e mais eficiência. Isso que fez a Kaiser hoje ser um a mais aí dentro da Exos, dentro de todo o CT de treinamento. Hoje a Kaiser está presente aí em grandes e nos melhores centros de treinamento. E eu pude ser um dos primeiros no Brasil a praticar, usar o equipamento da Kaiser com meus atletas, com meus alunos. Então, nessa parceria, por ter sido um dos primeiros, a empresa brasileira, que é a Trendix, me chamou para participar na ISA, na feira de fitness, onde eles tinham um stand, para poder apresentar, falar um pouco de parte técnica do equipamento. E desde então eu integrei a equipe e comecei a ser o Master Trainer, comecei a fazer cursos para poder dar capacitação profissional para profissionais poderem usar o equipamento ou tirar o melhor desse equipamento pneumático. Então, resumidamente, falei um pouco da minha história da Kaiser, junto com a Kaiser e dos diferenciais. Por que eu fiz isso? Porque foi com a Kaiser, foi nessa parceria com a Kaiser que eu consegui uma bolsa para fazer a Exos. Animal. Eu consegui, pela parceria que a Exos tem com a Kaiser nos Estados Unidos, eu pude ter uma bolsa e participar, fazer parte dessa primeira turma da Exos. E aí, já entrando aí nessa parte técnica da Exos, que eu comentei, a Exos foi um divisor de água para mim, porque ela mostrou esse lado que eu já falei, da pirâmide de performance, de trabalhar mobilidade e estabilidade, posição, controle motor, coordenação, para depois trabalhar padrões de movimento, né? E aí esses padrões, não só padrões de movimento tradicionais, que vêm daquela visão mecanicista que a gente falou de puxar e empurrar só, mas também padrões de movimento, trabalho de velocidade, de mudança de direção, linear, multidirecional, ganho de potência, pliometria. Então, eu pude aprender mais sobre isso dentro da Exos, né? Que o treinamento de força não consistia em aquecer e trabalhar treino A, treino B, um dia peito, tríceps, outro dia costa e bíceps, outro dia perna e abdominal. Não, a Exos me mostrou que a gama de exercícios ou o programa de treinamento, ele é, como a gente falou, ele é holístico, ele é integrado. A gente tem que integrar não só o físico, mas o mental, o nutricional, a parte de alimentação e o trabalho de físio também, né? Do recuperativo, né? O trabalho recuperativo. Então, mudou, foi um divisor de águas. A partir daí, eu comecei a estudar e aplicar mais, como eu expliquei aí anteriormente, dentro da minha rotina, né? E isso mudou, né? Isso que mudou a Exos, para mim, foi esse divisor de águas, onde, a partir daí, eu comecei a abrir mais minha cabeça em relação ao treinamento holístico, que a gente comentou, e aí, fora outros cursos aí, outros estudos e aplicabilidade que me ajudaram a evoluir e ter a minha metodologia, o meu trabalho, que hoje eu defendo e aplico com meus atletas. E olha que coisa interessante, né? Então, o Renan foi atleta de natação, começou como preparador na natação e aí migra para o polo aquático. Cara, as características são muito diferentes, né? Eu tive o prazer de trabalhar com polo aquático também.
quando o SESI começou com alto rendimento no polo aquático, era uma clínica, como é que eles chamavam? Não era clínica, não lembro exatamente o nome que eles utilizavam. No entanto, só tinha polo aquático com 4 unidades do SESI, que era Vila Leopoldina, Araraquara, Franca e Ribeirão Preto. E aí, com o Alê, né, que até hoje é o diretor aí de esportes SESI, eu fui estagiário do Alê no Santo Américo, e aí eu vivenciei com ele todo esse início do polo aquático do SESI, indo lá como estagiário com ele e tal, enfim, tive até o prazer de ser campeão brasileiro juntamente com o SESI aí, tem uma camisetinha do SESI guardada, tem esse título E, cara, é totalmente diferente da natação, né? Cara, como que foi essa transição de preparação física, natação, preparação física, polo aquático, e acredito que toda essa formação acadêmica aí que você buscou contribuiu com isso. Fala um pouquinho aí sobre esse trabalho, essa transição que foi, e de uma forma assim meia sucinta, até um pouco do trabalho, do que seria um trabalho para natação, o que seria um trabalho para polo aquático, até mesmo para a galera poder entender, porque o polo aquático não é um esporte comum, né? Não é um esporte muito comum, poucas pessoas vivenciaram o polo aquático, então é legal de comentar um pouquinho sobre isso. Boa. Cara, eu sou adepto, eu sou para mim o Michael Boyle é um mentor que eu estudo e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no Summit do Perform Better em 2019. E cara, ele fala no livro dele também, nesse último, acho que não sei se é Avanços, qual que é o último dele, aquele segundo que eu mostrei. Novo modelo de treinamento funcional. Esse aqui, novo modelo. Isso, esse aí. Eu tenho ele em inglês também, é esse aí. Ele começa esse livro falando que a preparação física, ela, pelo menos a maioria dela, ela é geral. Você vai trabalhar de uma forma geral. Eu não lembro qual é o percentual, mas ele chega a falar, acho que próximo de 80%, você lida com uma preparação física geral, onde vai englobar isso que a gente já comentou, que são essas bases, que é essa pirâmide da performance, né? Que é a mobilidade e estabilidade, padrão de movimento, motor, e para depois pensar em performance, velocidade, potência e carga, né? Então, eu acredito muito nisso também. Então, eu tenho um modelo que eu sigo de um programa de treinamento que traz essa robustez atlética para o indivíduo poder performar em qualquer modalidade, né? Eu acho que isso é importante entender. Eu sou adepto disso, independente de polo aquático ou natação, existe uma base que você precisa trabalhar no atleta, que é uma base de mobilidade e estabilidade. Então, cara, ele precisa saber se mover, ter amplitude de movimentos e saber se estabilizar, poder, na verdade, ter mobilidade com estabilidade, né? Poder se movimentar com maestria, independente do movimento em si. Quanto mais coordenação em qualquer tipo de movimento, de flexão e extensão, de ombro ou de quadril, adução, abdução, rotações de ombro, quadril, tronco, quanto mais técnico for essa movimentação, melhor. Então, acho que isso é importante trabalhar independente da modalidade. Eu acredito muito nisso. Aí, esses outros 20% aí, onde a gente começa a pensar esporte específico. Aí a gente começa a pensar quais são as individualidades do esporte que eu preciso trabalhar, quais são as demandas físicas do esporte e como eu vou trabalhar isso de formas diferentes. Aí a gente começa a pensar primeiro em metabolismo, né, no trabalho metabólico, qual que é a demanda da natação, qual é a demanda do polo aquático. Eu vou falar mais de comparar natação e polo aquático. Isso aí, seu caminho. Tá? Porque eu sou mais especialista, mas isso eu acho que dá para englobar em esporte coletivo, em esporte individual, esporte cíclico, esporte acíclico, né? Acaba englobando um pouco de tudo isso. Eu vou falar de esporte aquático dentro da piscina.
e o trabalho fora da piscina que demanda do meu trabalho também, né? Então, a peculiaridade, qual a diferença da natação para o polo aquático? Primeiro, assim, qual é a similaridade? Você precisa ficar mais rápido na água, né? Primeira coisa, tanto na natação quanto no polo aquático, você precisa ficar mais rápido. Só que a natação ela é cíclica e linear. Você precisa trabalhar de uma forma cíclica e linear. Claro, tem o acíclico, a virada, mas são coisas meio que você já sabe. São tomadas de decisões mais que você fala que não são aleatórias, né? Você tem uma coisa para fazer, você cria uma estratégia, Tarefa definida, uma tática para isso e regula intensidade e frequência de braçada, né? Praticamente é isso. Então, você, dentro da preparação física, você vai trabalhar isso. Você vai trabalhar potência, resistência de potência, virada, saída de bloco. Então, você vai trabalhar isso daí dentro da natação. O polo aquático, qual é a diferença do polo aquático? É também ser mais rápido na água, sim, só que é multidirecional. Você tem movimentos multidirecionais, não é só linear, você vai para frente, você vai para trás, você vai para o lado, você vai diagonal. Você tem verticalidade, você também tem altura na água, tanto para marcar, quanto na parte defensiva, movimentação de altura, quanto na hora de atacar também. Quanto mais alto você conseguir sair da água, mais visão você tem do jogo. Por si, você consegue bloquear uma bola ou chutar por cima do braço do adversário. Então, o polo aquático tem uma demanda física e motora muito, não vou dizer maior, pode ser maior porque você tem mais componentes a pensar, né? É acíclico, né? Fora o fator de tomada de decisão, o fator tático, você precisa saber se vai acelerar ou desacelerar, se você vai passar a bola ou você vai fazer uma entrada. Enfim, todo esse fator de ser um jogo, né? De tomar as decisões de um jogo. Então, dessa forma, você procura, dentro do meu trabalho de preparação física, além de toda essa demanda que eu falei, da preparação física geral, colocar alguns componentes que tem no polo aquático. Então, a natação linear é mais flexão e extensão. Nadador de crawl, flexão e extensão. Ele usa pouco a linha lateral. Vamos pensar em planos de movimento. Ele só usa mais esse plano sagital. O polo não. Você usa sagital, você usa o frontal, você usa mais o transversal. Claro, o transversal entra na natação, principalmente no crawl. Enfim, tudo engloba, mas a predominância é linear, a predominância é sagital. O polo, você tem um tridimensional. Então, a minha demanda de trabalho tridimensional no polo vai ser muito maior do que na natação. É mais determinante, né? Tridimensional é bem mais determinante para o aquático. Então, eu preciso trazer demandas de fortalecimento do movimento tridimensional para o polo aquático. A natação tem isso, é legal trabalhar, mas eu não vou gastar tanto tempo nisso. Eu vou pensar mais no sagital, na flexão e extensão e trabalhar essas demandas. Cara, é engraçado, porque assim, eu não fui nadador, né? Comecei a trabalhar com polo aquático, eu não fui nadador. Eu fui aprendendo mesmo, estagiando. Pô, tive como um grande mentor o polo aquático aí, o Alê. Abração, Alê. Alê é o Alexandre Flug. É o Alexandre Flug, diretor de esportes do SESI. Não só diretor, hoje ele é nosso superintendente. Agora ele é o chefão, ele é responsável do presidente. Sim. Tá quase escutando já o Sky. Grande mentor, grande amigo, Alesão, obrigado. Você é um excepcional, você mora aqui no coração, meu irmão. Quando eu comecei a rodar nos outros clubes, até mesmo para aprender mais, cara, era uma coisa que eu nunca entendia muito, cara, porque você via o jogo, cara, era totalmente multidirecional, tomada de direção para lá, para cá, e nada de costas, nada de frente, gira e vai. E quando eu olhava o trabalho físico dos caras, linear, 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 linear. Eu, caraca, mas o cara não só nada reto, velho. O cara muda para tudo, faz tudo quanto é movimento. E aí depois a gente viu os caras reclamando com o jogador, porque o jogador morria no jogo, porque ele 90% do treino treinava físico linear. Na hora do jogo era totalmente multidirecional. Como é que vai transferir? Não transfere, né? Não transfere.
Então, cara, é uma coisa que eu não entendia muito bem. Eu falei, meu, caraca, eu devo estar muito maluco, né? Não é possível. E aí, logo depois, conheci o Williams. Aí, o Williams, pô, você é louco. O Williams, cara, tem uma passagem com o Williams que é muito interessante, assim. Quando ele assumiu a preparação física do SESI, né? Na época, o SESI da Vila Leopoldina era piscininha rasa, cara. Batia na cintura, assim, para treinar polo. Aí, pela passagem, né, que o Alexandre teve lá no Santo Américo, Colégio Santo Américo, e aí depois, quando ele saiu para assumir o SESI de vez, a diretoria lá de esportes, eu fiquei no lugar dele como professor de polo aquático no Santo Américo. E aí o time do SESI ia treinar lá. E aí ali eu ficava, cara, depois do treino, cara, eu fiquei um ano com... Aí foi quando eu estreitei a relação com o Williams, né? E aí eu olhava lá o Williams com 17 moleques nadando, né, na parte de jogador de linha e 3 goleiros lá dentro. E aí, porque lá no Santa América são 2 piscinas. E aí treinava separados. Aí ele ia lá fora, dava uma instrução, voltava aqui para dentro. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Williams, deixa eu treinar os goleiros. Aí olharam o cubano, né? Ô, Maguila, você quer treinar os goleiros, Maguila? Treinar os goleiros. Tá. Mas o meu treino ou o seu treino? Eu falei, não, eu gostaria de dar o meu treino. Aí ele falou assim, tá bom. Traz o treino, a gente se fala 10 minutos antes, me traz o treino. Aí a gente vai, eu vou ver, você me explica o treino. Se tiver ok, você dá o seu treino. Se não, eu dou o treino e você aplica o treino. Beleza? Beleza. Nós treinávamos de segunda a sexta, só não quando tinha um jogo na semana. Renan, chuta quanto tempo eu demorei para dar meu primeiro treino, brother. O meu primeiro treino na íntegra. Desde que você pediu? Chuta quanto tempo eu consegui dar o meu primeiro treino. Cara, 8 meses, meu irmão. 8 meses. O cara, meu irmão, ele é muito detalhista. Não é à toa, né, meu irmão? Olimpíadas, Proreco, para quem não conhece, quem é do polo aquático, é considerado um dos maiores clubes do mundo. É uma seleção mundial, o Proreco. Hoje ele está na Espanha, está lá no Barceloneta, lá, que é outra potência mundial do polo aquático. Os melhores do mundo estão lá. E, cara, demorei 8 meses, cara, de tão detalhista que o cara era. Tudo tinha que ter uma explicação, desde o primeiro movimento até o último. Era impressionante, cara. E aí, falava, meu, caraca, brother, eu tô aprendendo, tipo, desaprendi. Falei, meu, desaprendi. E aí o cara veio, lapidou, cara, foi incrível, cara. O Williams foi um cara fundamental na minha formação profissional, cara, porque foi um cara que me ensinou a importância dos detalhes, a importância do que você trouxe agora pra gente nesse bloco. Você trouxe dois componentes muito importantes. Você trouxe a questão da gente entender tudo que envolve a modalidade. Não somente as capacidades físicas importantes, predominantes e determinantes, mas tudo que envolve essa visão holística como um todo, tudo que envolve a importância do recovery, a importância de dentro do seu treinamento, essa visão do desenvolvimento psicoemocional do atleta como um todo, essa preocupação com o aporte nutricional. Então, é importante a gente, nós como preparadores físicos ou preparadores atléticos, estar atento a tudo isso que envolve. E não somente chegar lá, o meu trabalho é esse, eu faço isso, e você não entende o geral. Então, isso se trouxe para a gente é muito importante. Muito importante. Outro ponto importante que você trouxe para nós aqui, Renan, eu estou anotando, viu, cara? Eu estou anotando tudo aqui, ó. Outro ponto importante também, cara, entender que o esporte é movimento. Isso é um ponto importante. Esporte ele não vai se desenvolver treinando grupo muscular. Esporte é movimento. Então, entender de movimento é muito importante. Entender que cada esporte tem o seu movimento, que cada esporte tem a sua demanda específica. Mas, porém, todos os esportes, eles têm determinados movimentos que são a base, que é o alicerce, que a gente, analisando lá a pirâmide do Ray Cook, lá, é o movimento funcional, é a base. Está na base da pirâmide, para você desenvolver depois as demandas específicas. Então, isso é muito importante. E sabendo disso aí, Renan, cara, fala um pouco aí
sobre os cursos que você ministra relacionado a esse trabalho de performance e desenvolvimento atlético, que acho que é bem importante aí para a galera. Bom, legal, Vitão. Cara, então, falamos aí de toda a experiência, né? E o que me despertou aí a começar a querer compartilhar mais conhecimento e toda essa minha experiência foi a época da pandemia, pós a época da pandemia, né? Na verdade, durante a época da pandemia, foi que a gente ficou em casa, trabalhando online, com mais tempo, né? Onde, a partir daí, eu comecei a estudar mais desenvolvimento pessoal, comecei a seguir e acompanhar muitos mentores aí que é seu também, que eu vejo aí pelas suas postagens ou pelo que a gente conversa, que são mentores aí como Joel Moraes, que foi o Joel J, né? Agora já é o Jota, né? Joel J, que na época até cheguei a competir com ele também, né? Na época que eu fui atleta, a gente chegou a competir junto algumas provas de 100 medley, ele nadava também. Thiago Nigro, estudei bastante Napoleão Hill, estudei bastante, despertei bastante esse lado de, após estudar bastante Napoleão Hill, Jacob de Petrie, li esses livros, começou a me despertar, cara, qual que é meu propósito? O que eu busco, né? Comecei a me questionar isso, além dessa parte toda técnica profissional, né? Comecei a olhar um pouco mais para dentro do quem é o Renan, né? O que o Renan, além de toda essa experiência como atleta ou como profissional, que legado que eu quero deixar, né? E comprei a mentoria do Thiago Nigro também, comecei a me despertar esse lado do marketing digital, de poder compartilhar toda essa minha experiência com mais gente. Dentro do SESI, comecei devido à necessidade de atletas treinarem online, eu gravei alguns vídeos de exercícios ou de aulas, de treinos, onde esses exercícios a gente compartilhou não só com atletas do polo aquático, que eu fazia o Zoom praticamente todos os dias, mas a gente disponibilizou esses vídeos para todas as modalidades do SESI. Então, as modalidades que não tinham preparadores, porque alguns preparadores foram afastados por causa da pandemia, então eu assumi essa função de preparador físico, não só do polo aquático, mas do SESI como um todo. Então, fazia Zoom não só com o polo aquático, mas com natação, com karatê, com lutas, gravei esses vídeos, e tudo isso me despertou esse lado de, junto com o meu propósito, de querer compartilhar mais conhecimento, atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas, assim como eu fui ajudado com grandes mentores, e comecei a gravar vídeo, comecei a criar programas de treinamento ou cursos online, criei o meu curso online, a partir de alguns vídeos que eu gravei, comecei a gravar algumas aulas, e para poder disseminar esse conhecimento, toda essa minha experiência. Hoje eu tenho 3 cursos, né? Um curso de mobilidade e estabilidade, que até está com o carrinho aberto desse mês até o final desse mês. O link está na minha bio aí para quem quiser. Vou deixar também na descrição do canal depois aqui o link. Boa. Está no meu Instagram, né? Renan Rossin, _treinador, é o meu Instagram, está lá na bio. Enfim, nesse curso eu trago tanto parte de conceitos e aplicabilidades da mobilidade e estabilidade, desse primeiro pilar aí, dessa base do pilar. Eu acredito, hoje eu trabalho nessa linha que eu chamo de preparação física funcional. Um dos pilares é a mobilidade e estabilidade, é trabalhar funções articulares, é pensar nesse lado de criar essa base, né? O segundo pilar é a construção de movimento, onde engloba padrões de movimento, como montar uma sessão de treino. E
como desenvolver capacidades físicas, como trabalhar uma periodização. Então, eu usei toda essa minha experiência dentro das minhas planilhas de treino e joguei isso para o online. Tem um curso de 12 horas, né? Ficou um curso de mais de 12 horas aí de conteúdo teórico e prático, onde eu fiz onde eu criei esse curso de preparação física funcional. Hoje, o que eu fiz? Para o curso não ficar muito longo, eu quebrei esse curso desses 3 pilares em 3, e hoje eu faço o curso de mobilidade e estabilidade, o curso de construção de movimento e o curso de capacidades físicas, né? Então, hoje está aberto, no dia de hoje, a gente está em outubro aí de 2021, tá aberto o carrinho de mobilidade e estabilidade, e aí eu vou abrindo o carrinho desses outros cursos também. Você tem acesso aí dentro do meu link na bio ou no site também, preparaçãofisicafuncional.com.br. Esse é o site onde eu coloco meus cursos, eu coloco um pouco mais aí dos meus conteúdos que eu disponibilizo online, onde eu procurei trazer toda essa minha expertise para dentro desses cursos, para dentro desse tempo onde eu sento no computador e faço uma apresentação e dou aulas aí teóricas, e também eu gravei aulas práticas dentro de um espaço onde eu gravei mais de 100 exercícios de mobilidade e estabilidade, gravei mais de 100 exercícios de construção de movimento, dividir por padrões de movimento. Então, está um curso super completo aí, onde eu passo um pouco da minha experiência e mostro exercícios de como construir, como dividir sessão de treino, como montar uma periodização. Eu procurei disponibilizar tudo isso de uma forma online. Hoje eu tenho esse conteúdo online, onde eu disponibilizo com meus alunos e tenho feedbacks muito positivos. Aí venho tendo feedbacks positivos aí com as turmas que eu venho montando. Então, se você pensa na construção do seu aluno como um todo, eu recomendo, no qual já bebi da fonte aqui do nosso amigo Renan, um curso que eu super recomendo você estar fazendo aí, para você entender um pouco mais sobre tudo que envolve o treinamento esportivo e desempenho esportivo como todo do seu aluno, do seu atleta. E, cara, falando em propósito, falando tudo mais aqui, gostaria até de aproveitar aqui, pessoal, Os Livros Improváveis foi um livro que eu escrevi aí com mais 22 autores, onde a gente falou sobre coisas que nós vivemos nessa pandemia, de superação, determinação, tudo mais. Eu falo um pouquinho aqui sobre a minha trajetória. E o mais legal de tudo é que é o seguinte, todo o dinheiro que eu pego desse livro aqui, eu reverto em educação. Eu reverto em educação. De que forma? Eu tenho uma plataforma de ensino chamada H9 Education, e toda quinta-feira, às 21h30, de forma gratuita, eu abro um Zoom com a galera e despejo conteúdo. Só que para isso acontecer tem uma infraestrutura, né? Tem microfone, tem câmera, que a gente precisa até dar uma melhorada na câmera, tem material disponível para a galera. Então tem que ter o pessoal do design gráfico para fazer. Então, toda a grana revertida dos livros improváveis, ele volta para a educação, meu irmão. Porque a gente sabe que com essa pandemia, nós, profissionais de educação física, nós sofremos um pouco. Nem todo mundo conseguiu se reinventar. E muitos não conseguiram trabalhar, e muitos não têm a grana, assim como eu não tive lá na época de estágio, para poder pagar curso. Então, só o que a faculdade dá para a gente é muito pouco. Então, uma forma de devolver aí tudo que a profissão me proporcionou, tudo que ela me proporciona, eu ajudo a galera toda quinta-feira à noite, gratuito, aqui no Zoom, eu libero conteúdo para a galera aqui, e os livros improváveis ajudam a financiar isso. Beleza? Então... Vitão, antes de finalizar, primeiro eu quero um livro desse autografado. Vou levar para você. Uma dedicatória. Aí, segundo, cara, você para mim hoje, dentro desse propósito, dentro desse marketing digital, tudo desse crescimento, não só de querer compartilhar conhecimento, você para mim hoje é um modelo, é uma pessoa,
uma forma de modelar tudo que você vem fazendo. Parabéns, cara. Eu venho acompanhando o seu trabalho aí nesse último ano, desde da pandemia aí. A gente se aproximou bastante e você é um cara que está conseguindo fazer uma coisa que não é fácil, cara. Ter tempo, ter disposição, ter energia para toda semana compartilhando conteúdo, com o coração aberto, dia a dia postar coisa no Instagram, nas suas redes sociais, criar conteúdo. Cara, isso não é fácil de fazer, demanda muito tempo dedicado a isso. A gente, além disso, a gente trabalha o dia inteiro aí com atletas, então ter disposição e energia para isso, cara, eu tiro o chapéu para você, parabéns. Então, eu recomendo muito também todo acompanhar tudo que você vem fazendo, o seu trabalho, eu conheço, sei aí do quanto você se dedica para isso. Então, cara, parabéns. Eu quero sempre estar próximo de você, quero fazer parte aí do seu envolvimento, quero aprender com você, quero poder estar aqui mais vezes ao longo aí dos próximos anos, quero poder aprender muito com você também. Meu amigo, eu tô arrumando, meu irmão, eu vou arrumar uma parada, um encontro. Me aguarde, meu irmão, me aguarde. Me aguarde que você vai ver só que vai ter coisa, mano, uma coisa animal pra gente compartilhar de uma forma inimaginável. Você vai ver só, você vai estar com certeza fazendo parte do encontro desse aí. Galera, vamos para o nosso terceiro bloco já já. Aí, meu irmão, eu quero pegar esse rapaz de calça curta. Espera aí, terceiro bloco com o Renan Rossini. Bom, galera, vamos para o nosso terceiro bloco e bloco final aqui. Agora eu quero pegar esse menino de calça curta. Vamos ver se eu consigo. Renan, é papo! Beleza? Vamos lá. Simples e objetivo nas respostas. O que é importante para mim? Persistência. Persistência. Fala mais. É ter um sonho e acreditar nele e batalhar com todas as forças, estudar, buscar conhecimento, prática para conseguir atingir um objetivo que você tem. Top. Não aceito. Não aceito. Eu sou um cara muito disciplinado, então eu gosto de pontualidade. Eu não aceito. Não que eu não aceito, eu tenho dificuldade em pessoas que não tenham comprometimento ou sigam uma disciplina. Já se arrependeu de algo? Cara, me arrependi, mas depois a vida me mostrou que era o caminho que eu precisava seguir em alguns momentos. Top. Realização. Cara, a realização para mim, saúde, família e bem-estar profissional. O que eu gostaria de viver de novo? Eu gostaria de viver de novo. Cara, não sei. Eu acho que hoje eu vivo muito o que eu gosto, sabe? Me veio na cabeça aqui voltar a ser atleta, competir. Hoje eu vivo isso. Eu posso, dentro mesmo sendo um treinador, às vezes competir com um atleta. Já cheguei a nadar campeonato master, então me veio na cabeça isso, mas, cara, graças a Deus, hoje eu vivo intensamente e gosto do que eu vivo atualmente. Educação física é? Educação física é vida, educação física é qualidade de vida, é saúde mental, saúde física. Educação física, para mim, é vida, é propósito. O que você está lendo hoje, mãe? Cara, hoje
eu estou lendo, eu terminei de ler um livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, né, que dentro desse propósito aí de ter propósito, de como construir, como divulgar, como mostrar para as pessoas esse propósito, né, de começar pelo porquê, de por que você está fazendo isso, como saber comunicar isso, né? Eu acho que eu acredito muito nisso. Esse é um livro que eu terminei de ler recentemente. Comecei a ler um de prática deliberada, de a expertise de como ter prática deliberada. É um livro que eu estou gostando muito, né? Além desses livros mais técnicos. Um livro que eu gostei muito de ler, estou relendo ultimamente, é um do agora fugiu o nome, da parte de meditação, que é Os Segredos do Sucesso. Vem me ajudando bastante nessa parte de estar mais espiritualizado, de buscar propósitos, estar mais ligado com a espiritualidade, se aproximar bastante com Deus. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito espiritualista, eu gosto muito de estar próximo a Deus. Eu tô lendo esse aqui, ó. Rotina. Leu esse? Descubra o Seu Destino, Thiago Brunet? Cara, eu não li. Animal, brother, animal. 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 Não li ainda. Tá? Animal. Mas eu tenho. Eu comprei esse livro recentemente. Simplesmente animal. O Chopra é o livro que eu estou falando, do Chopra. Chopra, legal. E para Chopra. Para finalizar, qual a frase que você carrega e que você gostaria de compartilhar? Cara, tem uma frase que eu gosto de falar sempre no final do meu curso, que você pode tudo, você pode chegar aonde quer, você pode tudo se ajudar as pessoas a obterem o que elas querem. Você pode conquistar tudo o que você quer se você ajudar as pessoas a conquistarem o que elas querem. Essa frase, eu não sei o autor, mas eu vi uma vez numa palestra, e essa frase me tocou, e pelo fato de você ter um objetivo, você quer atingir ele, mas você vai chegar mais próximo desse objetivo, ou vai conquistar esse objetivo, se você ajudar as pessoas a obterem ou conquistarem o objetivo delas. Eu acho que o ser o treinador é muito isso, né? Eu quero ser um grande treinador, eu quero ter bons resultados. Você ajudar o seu atleta a conquistar o que ele tem de objetivo vai te trazer também a conquistar o seu objetivo, né? Eu falo isso nas minhas palestras, porque assim, quando a gente dá conhecimento, quando a gente procura ajudar a pessoa a ajudar ela a dar uma sessão melhor de treino, a ajudar ela a conquistar melhores resultados com clientes, com atletas, com alunos. Isso traz para a gente também um reconhecimento, isso ajuda na nossa evolução. Então, essa frase, para mim, eu levo assim como lema e venho procurar e venho buscando fazer isso, ajudar sempre as pessoas a conquistarem o que elas querem para conquistar o meu objetivo, que é também ter o sucesso. Top. Renan, obrigado por esse bate-papo, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo aí para conversar aqui com a gente. E, cara, você é um cara que eu tenho como referência, eu observo, eu aprendo muito com você. Hoje eu aprendi muito, como eu sempre falo, sempre aqui na posição de aluno, sempre papel e caneta na mão. E, cara, brigadão, cara, brigadão. E, cara, você é um cara que inspira vários profissionais, vários estudantes. E eu tenho certeza que a nossa área, a nossa profissão é uma profissão muito melhor, porque você é um cara que traz para a nossa profissão coisas relevantes, assuntos relevantes, para realmente mudar a nossa atuação como um todo. Obrigado, cara. Então, obrigado, é recíproco tudo isso que você falou. Muito agradecido
de ter feito parte aí desse podcast, de poder estar aqui, compartilhar um pouco da minha história, do meu conhecimento, poder fazer parte aí desse grupo que vem buscando aí compartilhar esse conhecimento, procurando atingir mais pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder fazer parte disso. Agradeço a todos aí que estiveram com a gente. E, cara, se quiserem aí conhecer um pouco mais do meu trabalho, né, vai no meu perfil do Instagram, Renan Rossim, _treinador. E também eu tenho um canal no YouTube, que é Preparação Física Funcional. Tem o meu site, preparaçãofisicafuncional.com.br. Sem o C cedilha, sem o tio, fica preparacãofisicafuncional.com.br, onde eu compartilho aí dos meus produtos, um pouco do que eu venho disponibilizando aí dos meus conteúdos, dos meus cursos e meus programas de treinamento que eu também disponibilizo. Muito obrigado aí mais uma vez, é um prazer e até a próxima. Senhoras e senhores, Renan Rossim, obrigado. Até o próximo episódio aqui do H9 Podcast. Um abraço.